surge de outrora neste ambiente pra falar de amor. É como um hino ao romper da aurora, em homenagem ao Mestre Senhor. Esta cidade se enche de alegria e luz, e a luz penetra em todos nós, em nossos corações, e no ambiente a fé se traduz, vibra em todos irmãos, vibrando nos faz dar as mãos. Bem-vinda seja, ó fraternidade, fala de amor, fala de caridade, iluminando esta terra querida e mostrando que o Mestre é o caminho, a verdade. Bem-vinda seja, ó fraternidade, fala de amor, fala de caridade, iluminando esta terra querida e mostrando que o Mestre é o caminho, a verdade e a vida. Sacramento rompe o véu, Consolador prometido, espaginou o Brasil central, o cristianismo redivivo. És tudo que nos cabe ser, ó irmão, amigo, ter o Cristo por ideal. Eurípedes, mestre querido, vieste dos céus, de muito além das estrelas, anjo em forma de homem, ó mensageiro de Maria. Viestes dos céus, de muito além das estrelas, anjo em forma de homem, Eurípedes, mestre querido. Você com Cristo será maior, será melhor. Não haverá onda que o abata, não haverá vento que o dobre, não haverá nada que o atinja, só o amor, só o amor, só o amor, só o amor.
não tem mais temor, não fica só. Você com Cristo será melhor. Não haverá onda que o abata, não haverá vento que o dobre, não haverá nada que o atinja. Só o amor, só o amor, só o amor, só o amor. Você com Cristo não é mais você, é um servidor e serve sem cessar pra Deus alcançar. Você com Cristo não é mais você, é um servidor que serve sem cessar pra Deus alcançar. Fonte de amor que irradia nos dramas da noite fria, amparo e consolação, amparo e consolação. Cascatas descendo a serra, chamando os filhos da terra com amor no coração, com amor no coração. Minha alma não desanima, pois que seu amor ensina. No trabalho a solução, no trabalho a solução. Ó minha mãe Zeferina, mestre de bênçãos divinas, faz do fio com cristão, faz do fio com cristão. Olá, amigos, sejam bem-vindos à reunião pública da Casa da Esperança. Vamos, nesse instante, fazer a nossa prece inicial para darmos início às nossas atividades. Vamos, então, fechar os nossos olhos, respirar lenta e profundamente, tranquilizando nosso ser, pacificando nosso mundo íntimo, buscando a Jesus de Nazaré, nosso mestre amoroso e bom. Jesus querido, abençoa, Senhor, a nossa noite de estudo e de reflexões. Que as bênçãos da tua paz, meigo Jesus, façam morada em nossos corações, aliviando-nos das dificuldades do caminho, trazendo-nos o consolo e o equilíbrio. Guarda-nos convosco, mestre querido, e que assim seja. Muito bem, meus amigos, hoje nós temos uma presença muito especial na nossa reunião pública, a nossa companheira Frank Slane, lá do Centro Espírita dos Humildes,
preparou para nós uma palestra hoje a respeito do item 4º da introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. É um tema muito interessante, eu tenho certeza que todos nós vamos aproveitar bastante as informações trazidas pela nossa irmã. Nós vamos passar agora para o momento da palestra. Após, nós teremos o momento do passe e da fluidificação das águas. Então, já separe aí o seu recipiente com água para ser fluidificada e receber o tratamento espiritual à distância após a palestra, ok? Depois nós voltamos para os avisos e a prece final. Que Jesus esteja conosco neste dia. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja conosco, que o Senhor nos acompanhe nessa noite, que os bons espíritos nos influenciem e estejam nas nossas casas. Eu sou a Francislaine e hoje eu fui convidada a estar aqui falando com vocês sobre o Evangelho de Jesus. E a gente fica, até assim, preocupada, porque quantas pessoas boas poderiam ter sido chamadas para falar, mas a gente recebeu essa responsabilidade, então só temos a pedir que o Mestre Jesus nos abençoe e que, se a gente for digno de ter a intuição dos bons espíritos para essa noite, que ele possa nos conduzir. E para a gente começar, eu gostaria de cantar com vocês. Quem vê assim acha que eu sou uma cantora, acha que eu canto demais. Não, eu não canto, não sei cantar, não sei tocar violão, muito menos, Todo mundo sabe que quem fica sempre tocando lá junto comigo é o Flávio, mas a gente faz um ré, um sol de vez em quando. E a música, eu acho que ela é sempre importante para conectar a gente, para acalmar o nosso coração, nos ligar um pouquinho mais ao coração de Deus, ao coração de Jesus. Então, vocês me desculpem e saibam que eu vou errar as notas, mas eu conto com a misericórdia de vocês, com a bondade do coração de cada um de vocês. Essa música é uma música que ela fala muito no meu coração, ela me traz muita calma, muita segurança, nos momentos de tristeza, nos momentos de dificuldade. A gente sempre tem uma palavra de consolo, Então a gente pode ir cantando para a gente ir sintonizando com essa presença divina. Sem saber que um sol maior brilhava sobre mim, quase me perdi. E assim destino mais o amor. Não há lugar para tristeza em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, é uma alegria que nos faz chorar e sofrer sorrindo sem temor. Olhe para o céu, já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando a paz, a paz. Não há lugar para tristeza em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, é uma alegria que nos faz chorar, e sofrer sorrindo sem temor.
espero que nessa noite a paz possa inundar os nossos lares, inundar os nossos corações. E essa outra música que eu gostaria de cantar também, ela também é uma música que conforta muito o meu coração, que me traz muita tranquilidade. É como se eu conseguisse me teletransportar para aquele lugar na casa de Pedro. E nesse momento que nós estamos, né, distanciados das nossas casas espíritas fisicamente, mas estamos cada dia mais conectados, a importância de levar essa música, esse evangelho para dentro dos nossos lares. Então, mesmo não me sentindo digna, pensando, meu Deus, que tema difícil esse para mim, eu não sou capaz, mas a gente está aqui aceitando, porque a maior explicação, né, está aqui dentro do próprio evangelho. Então, se a gente não sabe explicar, a gente lê de novo. Então, hoje eu quero me teletransportar e que vocês também se sintam lá, batendo esse papo com Jesus, igual Pedro, né? Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, à beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar, dissesse pra mim, já é hora de você voltar e a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. E a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. Eu gostaria então de convidar você a fechar os teus olhos e se imaginar na presença amiga de Jesus, esse ser tão bondoso que planejou um mundo de amor para todos nós, esse ser iluminado que nos estende a mão nos momentos das nossas dificuldades. E nós te pedimos, Jesus, que nessa noite o Senhor esteja conosco, esteja no nosso lar, esteja aqui com todas as pessoas que precisam. Que a sua luz grandiosa, bondosa, cubra toda essa humanidade. Que essa luz
bondosa, atinja os corações que sofrem neste momento, nos corações que estão tristes, Senhor. Que o Senhor possa estar com eles. E que nessa noite, Jesus, nós possamos sentir o teu convite ao trabalho, sentir o teu convite à mudança, sentir o teu convite de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa capaz de transformar o seu próprio ser, de ser uma pessoa que quer se conhecer, Jesus. E que assim o Senhor esteja conosco nesse dia. Que assim seja. Ai, gente, como é bom, como Deus é misericordioso. Deu quase tudo certo até aqui, né? A gente errou só um pouquinho as notas, mas eu sei que vocês relevam. Eu sei que o coração de vocês é misericordioso e vai ser misericordioso hoje comigo. E, mais uma vez, eu quero agradecer o pessoal da Casa da Esperança pelo convite e dizer da minha admiração por vocês. As crianças, quando elas me assistem, elas já sabem que eu sou derretida, que eu vou falando e, às vezes, eu vou ficando emocionada. Eu não sei porquê, né? Na verdade, a gente sabe. Então, eu nem comecei a falar ainda e eu já estou me sentindo emocionada. E hoje, isso é porque eu me lembrei que quando eu comecei, porque eu não sou uma pessoa nascida e criada na doutrina espírita, né? Então, o meu trajeto por aqui, ele tem sido pequeno, mas eu encontrei muitas pessoas com quem eu fui aprendendo, e isso é muito gratificante para mim, né? E o pessoal da Casa da Esperança foi um pessoal que eu encontrei pelo meio do caminho e que eu aprendi muito. Então, eu sou muito grata. Eu achei que eu chorava, era só com as crianças, mas não é. Que com o pessoal da Casa da Esperança, eu aprendi, me despertaram para o trabalho com a evangelização infantil. Então, o meu agradecimento a vocês. Mas vamos nos recompor, né? Porque isso aqui não vai dar para cortar, não. Não tem edição, não. Então, vamos nos recompor, porque hoje a gente tem um assunto e ele não é muito fácil de ser falado. Nós vamos trabalhar com o item 4 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem tiver com o Evangelho em mãos, eu vou estar usando esse aqui, vocês vão observar que nós temos aí uma divisão inicial que é feita pelo Kardec aqui. O primeiro momento, na introdução, o item 1, ele apresenta o objetivo da obra, né? Por que essa obra foi feita? Por que as divisões que foram feitas para ela? E aqui eu achei interessante que ele já aborda o seguinte: nesta obra, os artigos que podem constituir, propriamente falando, um código de moral universal sem distinção de culto. Então, ele já está explicando, olha, quem quiser pegar isso aqui para estudar, pode pegar. Isso aqui, a gente não está elegendo um culto religioso somente, não. Isso aqui é um código moral, é um instrumento para a sua transformação, para o seu comportamento, para como você deve atuar no mundo, como você deve viver no mundo. E aí ele segue dizendo lá no próximo item, lá no capítulo 2, né, se eu posso chamar assim de capítulo, autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensinamento dos espíritos. E aqui nós vamos ter a validação do porquê que essa obra ela é
importante e por que ela tem que ser dignificada. Ele diz assim: se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, ela não teria por garantia senão as luzes daquele que a tivesse concebido. Ou seja, se isso aqui fosse a reunião de textos escritos simplesmente por nós, falíveis humanos, ela não teria tanta validade assim. Mas não é bem isso que acontece. Ora, ninguém neste mundo teria a pretensão fundada de possuir só para si a verdade absoluta. Se os espíritos que revelaram tivessem se manifestado a um único homem, nada lhe garantiria a origem, porque seria preciso crer sobre a palavra em quem dissesse ter recebido seus ensinamentos. Então, nós temos ainda 2 pontos. Se ela fosse escrita simplesmente por um único ser falível, ela poderia ser bem questionada. Mas ela contou com a ajuda de espíritos, seres ligados a Jesus, à espiritualidade maior, e não foi a uma única pessoa. Então, isso valida muito a importância dela. E aí, ele vai lá mais para frente, ele vai dando isso aqui, eu li só um pedacinho para vocês. Ele vai trazendo lá um monte de páginas, um monte de razões que demonstram a autoridade da doutrina espírita, né? Que é fundamentada aqui com seus princípios aqui neste livro. Então, ele vai trazer lá no próximo item as notícias históricas, que é o momento em que ele vai contextualizar para nós alguns povos que a gente, às vezes, se perde quando vai ler um texto do Novo Testamento, ou até mesmo do Velho Testamento, a gente fica perdido, porque é preciso entender que povo era aquele, que costume era aquele, qual a função que cada um exercia. Então, é muito importante a gente passar por essa introdução aqui do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, e aí ele vai dizer para nós quem eram os samaritanos, os publicanos, os nazarenos, os fariseus, e aí ele chega onde nós vamos entrar no estudo de hoje, que é o item 4 da introdução. E o item 4 da introdução tem como título Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Meu Deus! Aí é a hora que a gente começa a ter uma dificuldade, porque a gente pensa, quem é Sócrates? Quem é Platão? Nós estamos aqui nesse milênio e a gente fica, às vezes, confuso em saber quem eram essas pessoas. Então, eu coloquei aí para vocês a foto aí, né, um desenho do que se imagina de como eles eram. É claro que a gente não tem uma foto real deles, né? Tudo é baseado nas esculturas antigas que existem lá na Grécia, em Atenas, então é o que a gente imagina que seja. E então, Sócrates e Platão eram filósofos que viveram mais ou menos no século 4 e 5 antes de Cristo. E o que esses 2 homens têm a ver com a doutrina espírita? E o que esses 2 homens têm a ver com os ensinamentos de Jesus? Tem a ver que eles foram enviados para essa terra para abrir caminhos. Isso é bonito, né? Jesus, como um grande planejador, Jesus e os bons espíritos que trabalham com planejamentos milenares, já pensaram assim, gente, não dá para Jesus encarnar sem que antes alguém tivesse dito alguma coisa que fosse ser semelhante àquilo que ele viria pregar. E por que não dá? Porque a humanidade não consegue, não é preparada para receber ideias, para receber verdades todas de uma vez. A gente não dá conta, a gente não consegue assimilar. Então, a verdade tem que ser paulatina, tem que ser devagar. Existe até uma passagem de Jesus que é forte, que ele diz assim, que não adianta jogar pérolas aos porcos. E o que isso quer dizer?
Quer dizer que nós, na maioria das vezes, nós não estamos acostumados a receber algumas verdades, porque a gente tem que estar preparado para isso. E Sócrates foi aquele homem que foi preparado para vir antes de Jesus. Isso é muito bonito, não é? Gente, eu estou olhando aqui do lado, porque vocês vão ver aí na tela, mas eu estou me vendo de cá, ó. Então, às vezes vai parecer que eu estou olhando para algum lugar, é porque a gente não sabe, quando a gente está falando assim, a gente não sabe nem para onde que olha, né? Sócrates foi um filósofo muito importante, muito questionador. E o filósofo é aquela pessoa que tem essa característica de indagar, de querer descobrir coisas que vão além daquilo que eu consigo explicar materialmente ou visualmente para nós. Eu consigo explicar que isso aqui é um celular, que ele é feito que ele tem uma capinha de plástico, uma tela, com uma película aqui. Isso aqui é fácil para a gente conseguir hoje explicar. E o filósofo é aquele que tem a intenção de abrir a nossa cabeça, de levar a gente a pensar. E esses dois homens conviveram por mais ou menos uns 9 anos, né? Eles viveram pouco tempo juntos. Sócrates foi um filósofo que não deixou nada escrito, assim como Jesus. Isso está escrito aí, ó, logo na primeira parte do momento, ó, meu livro, eu sempre gosto de fazer assim com as crianças, gente, então vou fazer com vocês também. Meu livro todo marcado aqui, isso é feio de fazer, e assim como Jesus, ele também não deixou nada escrito, né? E quem que foi, então, que reuniu esses pensamentos de Sócrates aí 500 anos, quase 500 anos antes do nascimento de Jesus? Foi Platão. Platão, que era um discípulo dele, um aprendiz dele, e que depois, né, da morte de Sócrates, foi compilando esses ensinamentos do Sócrates e foi aprimorando também. E aí, o que a gente começa a perceber? O que Sócrates e Platão vêm parar aqui no livro do Evangelho segundo o Espiritismo? Tem a ver que Kardec conhecia, como um grande estudioso que ele era, o pensamento desses filósofos, né? Então, ele conseguiu colocar 21 afirmações, e eu não vou conseguir ler todas para vocês, porque fica bem extenso. Então, eu vou tentar compilar aqui, eu vou tentar enxugar ao máximo que eu puder, porque a gente tem um tempo na reunião que ela consegue ficar para ser colocada no ar. Ele coloca, então, 21 afirmações que foram registradas por Platão, discípulo de Sócrates, em relação ao pensamento dele e que se encaixam perfeitamente com a doutrina espírita. Gente, isso eu tenho que falar muitas vezes. Isso foi escrito, isso foi difundido 500 anos, quase 500 anos antes do nascimento de Cristo. E o Evangelho e depois o Livro dos Espíritos, mais ou menos 2.200 anos depois. Veja só como a gente tem mais uma prova de que o nosso planeta não está largado ao léu. Que às vezes, diante de tanta coisa acontecendo, a gente pensa assim, meu Deus, isso aqui está sem governante, isso aqui está jogado às traças, isso aqui está sem direção. Mas não está. Observa o planejamento, o cuidado que os bons espíritos, que os espíritos superiores têm para com a humanidade, né? E aí, o que Kardec afirma aqui na introdução do Evangelho? Ele afirma que se hoje esses dois filósofos estivessem encarnados, que o pensamento deles não teriam diferença alguma do pensamento que rege hoje a doutrina espírita, né? E aí eu coloquei uma citação aí embaixo de o porquê, eu já até comentei, o porquê de Jesus ter preparado esse homem para vir antes do nascimento dele.
É por conta das verdades, das ideias que a gente não consegue absorver de uma vez. Então, Jesus preparou uma pessoa, um ser, para trazer essa mensagem. Mas que mensagem que é essa? Essa mensagem é a mensagem da alma imortal, é a mensagem que daqui a pouco nós vamos colocar aqui. Mas antes, eu gostaria de mostrar para vocês uma referência que Emmanuel faz lá no livro A Caminho da Luz sobre o Sócrates. E é muito bonito, eu vou mover aqui porque parece que a minha imagem vai ficar em cima da citação. E ele diz assim, lá no A Caminho da Luz: examinando a moralidade espiritual das criaturas humanas, enviou-lhes o Cristo, antes de sua vinda ao mundo, numerosa corte de espíritos sábios e benevolentes. Porque não foi só Sócrates. Antes de Sócrates, antes de Platão, nós temos aí muitos pensadores, pessoas que começaram a mudar o pensamento do povo. Nós temos que pensar, gente, que esses filósofos, esses pensadores, vieram para começar a desconstruir o pensamento do politeísta. O que é o politeísta? Era aquele tempo em que as pessoas ainda acreditavam em vários deuses, né? Então, muitas pessoas vieram antes também. Mas Sócrates, ele era especial. Ele era especial por quê? Porque além de pensar sobre o universo, além de pensar sobre as ideias libertadoras, sobre grandes questionamentos, ele ainda conseguiu entender e conseguiu divulgar que havia um Deus único, que eu vou falar daqui a pouco. E aí, o Emmanuel coloca assim, eu deixei bem marcadinho em azul para vocês verem: somos compelidos a destacar a grande figura de Sócrates na Atenas antiga. Atenas era uma cidade tomada pelo conceito da mitologia, que eu particularmente eu sou apaixonada pelo conceito da mitologia, né? E hoje os grandes estudantes aí, os pesquisadores da psicologia transpessoal também consegue fazer uma leitura do evangelho muito linda, associada com os comportamentos mitológicos e assim, eu ainda quero estudar muito isso, porque isso para mim é muito importante, eu acho isso lindo. Mas Atenas, como cérebro do mundo de então, apesar de seu vasto progresso, não consegue suportar a lição avançada do grande mensageiro de Jesus. E é bonito que o Emmanuel escreve aí que ele era o grande mensageiro de Jesus. Por quê? Ele veio antes transmitir algumas ideias, porque é claro que ele não ia conseguir transmitir todas as ideias de amor, igual Jesus fez, mas ele começou a transmitir a ideia de amor. Ele veio e ele foi condenado a uma morte. Ele foi preso e condenado a uma morte tomando cicuta, que era um veneno mortal. E por que ele foi condenado? Porque ele foi tido como um deturpador da sociedade. Ele corrompeu, né? As pessoas daquele tempo entenderam que ele estava corrompendo os jovens a pensar, a ter pensamentos livres, de começar a questionar. Como assim naquela sociedade que eles viviam dos deuses, dos grandes deuses, do Deus do trovão, do Deus do mar? Como assim ele vem e implanta um pensamento de um Deus único, imortal, imutável? É claro que a sociedade não ia dar conta de conceber essas ideias, não ia dar conta. Então ele foi levado para a prisão e lá ele foi assassinado, né? Ele tomou o veneno, a cicuta. E existe até um episódio interessante desse momento da prisão de Sócrates, que o discípulo dele, quando foi visitar, falou assim, ó, olha Sócrates, o carcereiro hoje vai deixar a sua cela aberta para você ter oportunidade de fugir. Então foge para você se livrar da morte. E ele falou assim, como assim?
Agora que o meu corpo vai ter a possibilidade a minha alma vai ter a possibilidade de se livrar do corpo, você quer que eu fuja disso? É claro que eu não vou fugir disso. É claro que eu não posso. É a oportunidade que eu tenho da minha alma ser livre. E ainda mais, o que eu estaria te ensinando se eu fizesse isso? Então, não. Se eu fui condenado, eu vou ficar aqui e vou cumprir o meu papel. Sócrates é também o grande divulgador da frase que às vezes a gente pensa que é de Jesus, que é: conhece-se a árvore por seus frutos. Essa frase, ela está no Evangelho algumas vezes, e nós às vezes até pensamos que é uma frase de Jesus, mas ela foi dita por Sócrates. Do mesmo jeito que Sócrates também plantou a ideia de que é muito mais fácil eu ver o erro do outro do que eu enxergar o meu próprio erro. É justamente aquela passagem do Evangelho em que Jesus diz que, tira a trave do teu olho aí, meu irmão, tá falando do outro por quê? Olha primeiro o seu defeito antes de olhar o defeito do outro. Isso tudo Sócrates já estava difundindo em uma era, em uma tradição cultural onde os mitos eram a absoluta verdade. Então, gente, foi um período difícil para Sócrates, né? As pessoas tinham na tradição mitológica a explicação das coisas que elas não conseguiam explicar, né? Todos os aspectos humanos que a gente não conseguia resolver, não havia uma ciência desenvolvida, então era explicado pela mitologia. Os nossos sentimentos, as nossas raivas, os acontecimentos da natureza, tudo era explicado pela mitologia. E aí vem Sócrates e faz o quê? Fala: não, para com isso. Esse negócio aí, agora a gente tem que mudar o pensamento, agora já evoluímos. Agora está na hora da gente entender que o cosmo, que o universo foi criado por um único ser. E esse único ser ele chamou de Deus. E é um ser que é onipotente, onisciente, onipresente, invisível. Aí que pronto, imagina, gente, se o povo não dava conta de resolver os seus problemas com aqueles deuses que eles estavam enxergando, alguns que eram metade Deus, metade humano, que era fácil de ver, é fácil de ver um trovão, né, que era um dos deuses, é fácil de... Imagina você ter que acreditar em algo que você não via. Era um pensamento inusitado, era algo muito diferente para aquele povo. E é até entendível o porquê de eles não terem aceitado, não terem compreendido essa mensagem, né? Era uma mensagem dura para o povo daquela época. Imagina ele dizer que o corpo fazia união com a alma. Imagina ele dizer... Porque esse é um dos aspectos que estão listados aqui nas 21 afirmações dele. E Sócrates também foi um dos pensadores que disse a respeito da riqueza. Disse o quê? Que a riqueza é um grande perigo para as pessoas, é um grande perigo para a humanidade. Isso aí é o que está no pensamento de Jesus, é o que é apregoado, o que é dito pela doutrina espírita. Não estou dizendo aqui que a doutrina espírita diga que a gente tem que ser miserável, que a gente tem que ficar condenando quem é rico, quem acumula as riquezas. Não é isso. Ela diz que é preciso ter cuidado. Por quê? As provas da riqueza, elas são muito mais difíceis do que as provas da pobreza. É muito mais fácil eu me perder com a riqueza do que eu me perder com a dureza, gente. Isso é simples, né? É muito mais fácil. E Sócrates também colocou esse pensamento. Vamos retomar? Esse pensamento, gente, quando? Antes do nascimento de Jesus. Então, eram questões difíceis para o povo acreditar.
Então, a gente tem Sócrates e a gente vem com Platão, que escreve 35 diálogos e 13 cartas, né? Eu tenho aqui o livro da República, que é um livro da minha época de faculdade. Nem me pergunta quanto tempo faz, gente, porque a gente não fala essas datas, né? E é nesse livro, e tem outros também, é claro, mas eu tenho esse, né? E esse livro é citado aqui no Evangelho, onde está reunidos os grandes diálogos, as grandes conversas, os grandes esclarecimentos, os grandes questionamentos que Sócrates fez. E aí, eu quero chegar a que ponto até agora? Hoje nós temos vivido, não vou dizer somente nesse ano, né? Nós temos vivido uma era de dificuldades. E eu vou dizer de novo, às vezes a gente pensa que o nosso planeta está sem governante, não é? Mas, novamente, a gente vai ver como os espíritos superiores trabalham com planejamento. E aí, como que eu vou pensar sobre isso? Quando Allan Kardec foi escrever lá, né, fazer as suas perguntas lá do Livro dos Espíritos, e vocês sabem disso bem melhor que eu, o processo todo que Kardec enfrentou para conseguir levantar tantos questionamentos, né, os médiuns que foram consultados. Teve um dia que ele tinha ido para uma sessão na casa da senhora, que agora me fugiu o nome, para fazer as suas perguntas, né? Para mais uma parte das perguntas do Livro dos Espíritos. E aí ele pergunta a um dos seus espíritos protetores, ele pergunta assim, se ele poderia evocar um espírito. E aí o espírito protetor dele diz assim, claro que pode. Evocar, você pode evocar quando quiser. Eu não sei se ele vai estar disponível para te atender, mas evocar você pode. E aí o espírito diz para ele assim, eu sei quem é que você está querendo evocar. Na verdade, você já tem a intenção de evocar ele desde a primeira vez, não é verdade? Você está querendo evocar o espírito de Sócrates. E o Kardec fala, sim, eu estou querendo evocar o espírito de Sócrates. Só que o espírito de Sócrates já estava acompanhando o trabalho do Kardec naquele momento. E aí a gente observa que mais de 2.200 anos depois, esse mesmo espírito que começou a difundir a ideia do cristianismo, a ideia que hoje são bem ligadas aos ideais da doutrina espírita, ele volta depois para continuar o trabalho. Ele volta depois para orientar, né, o trabalho de Kardec lá com o Livro dos Espíritos. Quer uma prova maior de um planejamento do que essa, gente? E nós que estamos aí pensando, será que nós agimos assim também? Será que a gente também planeja as nossas ações, a nossa vida? Acho que a gente planeja muito pouco, né? Eu estou aqui planejando essa fala com vocês e mesmo assim, quanta coisa eu poderia ter feito diferente? Eu poderia ter feito um planejamento muito melhor. E a minha próxima encarnação? Será que eu já estou planejando? Não, eu vou parar de falar, vou parar de cantar, porque eu sou ruim mesmo para cantar, eu sou ruim mesmo para tocar, então eu vou parar com isso, aí na próxima encarnação eu vejo o que dá. Não vou falar não, porque eu não dou conta, não sou digna de falar, então não vou. Pelo contrário, tem que começar a plantar essa semente nessa imperfeição que a gente tem, para ver se a gente melhora, porque são tantas coisas para a gente mudar que fica até difícil, né? Em uma encarnação, impossível. Então, o que na sua vida está precisando planejar? Eu sempre, quando faço um estudo, né, eu como professora, eu sempre falo para os meus alunos, não adianta você ler alguma coisa se isso não faz sentido na sua vida. Não adianta eu entender os pensamentos de Sócrates, não adianta eu entender que Jesus depois manda esse espírito de novo, mandou uma vez, depois manda esse espírito de novo para acompanhar o Kardec,
mostrando a lição do planejamento, mostrando a lição da continuidade, de continuar o trabalho, se eu não levo isso para a minha vida. Se eu estou aquele desistindo rápido, se eu estou aquele desacreditado de que o planejamento é uma coisa importante para a minha vida. Então, e nós? Temos planejado a nossa vida? A nossa próxima encarnação, então, nem se fala, né? E aí, eu quero trazer para vocês essa frase que é o norte do pensamento do Sócrates, que é a frase do conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo é a lição que Sócrates vai deixar de não adianta você querer conhecer Júpiter, não adianta você querer conhecer a estrela mais próxima ou a estrela mais longe, se você não sabe de você. Então, ele muda o rumo do pensamento daquela época e traz as pessoas para começarem a olhar para si mesmo. E hoje, 2021, ainda é a nossa maior dificuldade. Conhecer a gente. Por quê? Conhecer a nossa intimidade é uma coisa difícil, dolorida, desafiadora. Exige muita humildade da nossa parte. Porque às vezes a gente vai descobrindo coisas que a gente até se assusta. Às vezes nós vamos descobrindo tanta coisa sobre nós mesmos, tantos defeitinhos que a gente gosta de guardar, porque a gente tem carinho, né, por esses defeitos que a gente vai conquistando, a gente cuida deles com tanto carinho, que às vezes também não dá nem para tirar. Existe um pensamento que diz assim, olha, não tira todas as suas imperfeições de uma vez, não, porque você não sabe em qual delas que você está apoiado. Então, vai ter que ir tirando devagarzinho. É muitas vidas para dar conta de tirar, porque a gente não sabe qual é a que está me mantendo de pé. Né? Isso quem disse, se não me engano, foi a Cecília Meirelles. Agora eu estou meio confusa, mas eu acho que foi ela que disse isso. Então, essa frase do conhece-te a ti mesmo é o que vai perpassar o Evangelho de Jesus. Jesus, a todo momento, está falando conosco. Olha para você. É a sua fé que te salvou. É você que está fazendo isso. Olha para a trave no seu olho. Se conheça. E até hoje nós temos essa dificuldade. E ainda vamos carregar essa dificuldade por algum tempo, por algumas vidas ainda. Por quê? Conhecer a gente dói. Conhecer a nossa intimidade dói. Nós nos conhecemos sempre pelo olhar do outro. O que o outro pensa sobre mim é o que eu sei de mim. Como é que eu me chamo? Eu aprendi com o meu nome porque alguém me chamou assim. Não é? Não fui eu que disse, eu sou Frank Slaine. Não, eu escutei alguém falar que eu era Frank Slaine e eu aprendi isso. Eu escutei alguém falar que eu sou uma pessoa séria. Eu escutei alguém falar que eu sou uma pessoa brava, né? Isso eu estou falando porque são coisas que eu sempre ouço sobre a minha pessoa. E às vezes eu penso assim, gente, mas eu não sou. Mas aí eu paro para pensar e eu falo assim, não, eu sou sim. Além do olhar do outro sobre mim, o que eu sei sobre mim mesma? Tanto que é difícil a gente se conhecer, que se eu falar assim, pega uma caneta e lista... Gente, eu tenho uma caneta aqui que é doída de feia, tá? Mas eu gosto de usar ela. Eu pego uma caneta e um papel e lista para mim 5, para a gente ser bem rápido, 5 defeitos que você tem. 5 defeitos, então vamos lá. Egoísta, brigona, faladeira, sem paciência, orgulhosa, e aí a gente vai listando. Agora, lista para mim 5 qualidades que você tem.
aí a gente já dá uma titubeada. A gente já fica sem graça, ou a gente realmente não sabe, porque a gente conhece um lado que a gente tem, o outro lado a gente não conhece. Então é hora, há 400, 500 anos antes de Cristo, já tinha esse pensamento, e até hoje a gente não conseguiu se conhecer. Mas nós estamos vivendo a era melhor que tem para a gente possa se conhecer. Então, a gente não pode perder essa oportunidade, né? E aí, nós vamos entrar um pouquinho mais agora em alguns aspectos que estão aqui elencados no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Sócrates começa a perguntar na sua filosofia: de onde vim, para onde vou, quem sou eu, do que nós somos constituídos, do que nós somos feitos. E aí você vai ficar pensando lá nas perguntas também do Livro dos Espíritos, né? Que a gente tem essas respostas lá. Então, a primeira coisa que ele coloca aí é o corpo e a alma. Ele diz que nós somos constituídos de um corpo e de uma alma. E essa constituição pelo corpo, ele vai explicar. Pelo corpo, a gente é que jeito? Deteriorável, material e finito. Acaba. Isso aqui é algo que vai acabar. Já pela alma, nós somos imaterial, infinito e não deteriorável. A ideia da alma imortal. Não é verdade? E aí existe o questionamento, então, o que é o nascimento? O nascimento é o momento da alma ser aprisionada no corpo. E a morte do corpo é o quê? O momento da alma ser liberta do corpo. Já ouviu isso em algum lugar? É familiar? Isso soa familiar para a gente? Claro que sim. São os dogmas da doutrina espírita. Os pensamentos que foram trazidos aí pelos espíritos através de Kardec para nós. E outro questionamento que foi levantado a Sócrates. Então, o que é a vida? O que é uma vida medíocre? O que é uma vida boa? E ele diz assim: uma vida medíocre é aquela onde você é servo do seu corpo, onde o ser é submetido apenas aos desejos do corpo. Quais são os desejos do corpo? É o desejo de fome, é o desejo de descanso, é o desejo da sexualidade. Se você é escravo disso, você tem uma vida miserável. Então, o que significa ter uma vida boa, então, Sócrates? O que é isso? Ter uma vida boa significa que você está mais conectado com a alma do que com os desejos do corpo. Você está mais preocupado em evoluir-se moralmente do que em conquistar a fama, em conquistar o carro do ano, em conquistar essas coisas. É preciso, então, haver um equilíbrio entre as conquistas do corpo e as conquistas da alma, porque senão nós ficamos escravos, né? E o Sócrates também foi a pessoa, eu estou movendo a tela, não sei se para vocês aí, vocês estão vendo que às vezes eu fico movendo porque ela fica em cima do que eu deixei escrito. Foi o cara que falou assim, ó, é importante cuidar do corpo e cuidar da alma. Porque o corpo é o veículo da alma. Então, aqui no livro da República, ele ensinava para as pessoas, falava assim, olha, é preciso sim ter uma boa alimentação, é preciso sim fazer atividade física, porque o seu corpo tem que estar em boas condições para que a sua alma seja plena, para que a sua alma consiga se manifestar plenamente. Então, ele já dizia isso. Aí vem o Chico, com a sabedoria dele, né, imensa, e ele faz um trocadilho aí, e ele diz assim, cuide do seu corpo como se ele fosse eterno, e cuide da sua alma como se ela fosse morrer amanhã. Por quê? A gente fica pensando tanto nos desejos do corpo que a gente esquece de alimentar a alma, né? Eu fico pensando, gente, a gente encontra tempo para tanta coisa, mas é difícil se encontrar tempo para fazer o culto no lar,
E quando você encontra tempo, é difícil comentar o evangelho, é difícil comentar a leitura. Eu sempre gosto de dizer que é engraçado que quando você está falando mal de alguém, pensa numa conversa que flui bem, não flui? Nossa, mas aí você arruma assunto e o outro vem, participa e fala. Mas na hora de comentar a leitura do evangelho, na hora do culto do lar, na hora de falar assim, hoje é você que vai fazer a prece, o suor desce na nuca da gente e eu vou te dizer, sai uma palavra, duas, uma frase no máximo sobre a leitura do evangelho, porque a gente não tem o hábito de cuidar da nossa alma, né? A gente está preocupadíssimo com o corpo e esquece de manter o equilíbrio. E aí, eu trouxe aqui nesse momento para falar sobre porque aí o Sócrates, né, vai falar sobre a importância do corpo estar bem para a alma poder trabalhar, da alma estar bem para dar conta de veicular no corpo. Eu trouxe a passagem de que antes do momento que Sócrates estava quase morrendo, ele tinha tomado a cicuta lá, e aí ele levantou ainda e falou com o discípulo dele assim, Crípton, né? Falou assim, eu esqueci que eu estou devendo um galo para Asclepso. Você tem que ir lá pagar ele para mim. Imagina eu ter que voltar depois só para pagar uma dívida dessa, uma dívida de um galo. Não faz esse favor para mim. Vai lá e paga essa dívida com o meu amigo, que eu não quero voltar aqui por conta de uma dívida dessa, não. É a certeza do cumprimento daquilo que se tem que fazer. Será que eu estou cumprindo bem o compromisso que eu tenho para fazer? Será que eu já me dei conta de quais são os compromissos que eu tenho? Será que eu sei quais são os compromissos que eu tenho na minha casa, com a minha família? Ou às vezes eu deixo esse compromisso para atender uma coisa que é tão secundária? Será que eu sei dos compromissos que eu tenho com a evangelização do mundo? Não, mas eu vou deixar esse compromisso, sabe por quê? Porque tem uma pessoa lá na casa espírita que ela é um saco, que a gente não dá conta dela. Vai falar para mim que você nunca sentiu isso, porque a gente sente isso todo momento. Tem um negócio mais difícil que manter um compromisso com a casa espírita, gente? Com um momento religioso? Não tem um momento mais difícil do que esse. Então, é a mensagem do dever cumprido. E é bonito que o Emmanuel coloca lá no Mensageiros, não, no A Caminho da Luz, que quando Sócrates morre, né, que tem a sua alma liberta, que Jesus o recebe e diz assim, pode vir, Sócrates, já chega, já fez a sua colaboração. É muito bonito, né? Já pensou, gente? Quem de nós ia ter um privilégio desse? Então, Sócrates foi um espírito iluminado que apareceu aqui nessa terra para falar, para trazer tantas mensagens boas para a gente. E aí, eu quero, só para não dizer, né, que eu não mostrei realmente nada aqui da passagem 4, do item 4 do Evangelho, eu quero dizer, lá no item 1 está escrito assim, deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui, gente. Está escrito assim, o homem é a alma encarnada. Isso aqui é o resumo da doutrina de Sócrates e de Platão, né? O item 2, ele coloca, a alma se extravia e se perturba quando se serve do corpo para conquistar qualquer objetivo, qualquer objeto. Ela está unida ao que é imutável. E esse estado da alma que se chama a sabedoria. Gente, como é bonito. No item 3, a gente vai ver aí a libertação, né? Enquanto temos nosso corpo e a alma se encontre mergulhada nessa corrupção, jamais possuiremos o objeto dos nossos desejos. É o momento que ele diz que a alma, dentro do corpo, ela está aprisionada, que é o momento do nascimento, que o momento que a gente nasce é quando nós temos aí a nossa alma aprisionada pelo corpo. E aí, no item 4,
A alma impura nesse estado está entorpecida e é arrebatada de novo para o mundo visível pelo horror daquilo que é invisível e imaterial. Ela erra. É a ideia da erraticidade, né? Gente, muitas coisas. Mas o que a gente gostaria de dizer, porque eu já me estendi muito, mas eu não posso deixar de não falar sobre o princípio da caridade. Qual é o princípio maior da doutrina espírita? O amor, a justiça e a caridade, não é isso? E olha aqui, no item 12, ele diz assim, deixa eu ver onde que começa. Não é preciso nunca retribuir injustiça por injustiça, nem fazer mal a ninguém, qualquer seja o mal que se nos tenha feito. Pague o mal com o bem. Pague o bem com o bem. Seja bondoso, seja caridoso com o outro. E vocês podem ter a oportunidade de ler toda essa parte da introdução, porque finalizando a introdução com os pensamentos de Sócrates, os 21 pensamentos, nós já temos aí o primeiro livro constituído do Evangelho segundo o Espiritismo. Meus irmãos, eu agradeço a bondade de vocês comigo, de me ouvirem, e eu já peço desculpas de antemão, porque, mais uma vez, muita gente muito esclarecida que poderia ter explicado isso de uma forma muito mais fácil para que fosse entendível para todos, mas eu estou aqui à disposição de vocês, agradeço pelo convite e que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Meu coração se alegra por esse momento de partilha com vocês. Fiquem com Deus. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça.
descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Muito bem. Muito bem, meus irmãos, estamos chegando ao fim da nossa reunião pública da Associação Espírita Casa da Esperança, desse dia 24 de novembro de 2020. Nós lembramos a todos que as nossas atividades foram mantidas, nós apenas estamos realizando as atividades à distância, mas quem desejar, por exemplo, fazer o tratamento espiritual à distância na nossa casa, é só entrar em contato pelo 985527341 e agendar a triagem fraterna, que é realizada às segundas-feiras. Todas as terças-feiras, neste canal do YouTube, nós temos a palestra da reunião pública e às quartas-feiras a aula para os pacientes que estão vinculados ao tratamento espiritual. Aos sábados nós temos a mocidade, a escola de evangelização espírita infantil e à tarde, às 6 da tarde, os cursos doutrinários. Então, quem desejar se matricular na nossa escola de estudos espíritas, também basta entrar em contato por este mesmo número de WhatsApp, ok? Muito bem, meus amigos, então vamos fazer a nossa prece, finalizando este momento. Vamos fechar os nossos olhos, buscando a doce presença de Jesus. Bom e amado Mestre, nós te louvamos e agradecemos esses instantes de paz. Abençoa, Mestre querido, os nossos lares, que a tua presença amorosa e boa possa encher os nossos corações de esperança e luz. Sê conosco, bondoso Jesus, e que assim seja. Muito bem, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima.